Então, como vocês sabem, foram presos responsável, o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e mais outros dirigentes, pela conta que foi feita pelo Ministério Público, pela conta que foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo, o rombo passa de 40 milhões. Esse dinheiro deveria ser endereçado a treinamentos, aos atletas, à estrutura da confederação, a viagens que não foram realizadas por falta de verba, entre aspas, enquanto estava esse dinheiro todo no bolso de outras pessoas. É lamentável que isso tenha acontecido. E nós lamentamos muito. Então, nós temos a procuradora, doutora Tâmia Danelon, é correto? Ela fala da operação. Nós vamos ouvir o que é que ela disse aqui. Então, foi constatado que a mesma agência, ela trabalha há mais de 10 anos prestando serviço para a CBDA. E essa agência foi constatado também em algumas licitações que as empresas que participavam dessas licitações eram 2 empresas de fachada, apenas para dar uma aparência de legalidade na concorrência. As agências de turismo são 3, a que sempre é beneficiária e as outras 2 com fortes indícios de que são empresas de fachada. A doutora Tâmia disse também quais as modalidades que estão envolvidas nisso tudo. As denúncias primeiro partiram de atletas das modalidades aquáticas, ex-atletas, foram ouvidas mais de 20 pessoas e todos no depoimento uníssono de levantamento de suspeitas de superfaturamento. E depois, com as investigações, foi comprovado. Então, são os dirigentes da CBDA que eram responsáveis por assinar as licitações e gerir financeiramente a entidade. A CBDA cuida de 4 modalidades esportivas, né? Polo aquático, natação, salto ornamental e nado sincronizado. No momento das investigações, as fraudes envolviam natação e polo aquático. Natação e polo aquático. E o doutor Rodrigo Campos, é delegado da Polícia Federal, nós temos um áudio dele também. Vamos ouvir. Nós pontuamos, né, numa das investigações que nós pontuamos, foi possível identificar a fraude em licitação, como a doutora Tameia afirmou. Houve empresas que foram beneficiadas com licitações direcionadas, essas empresas não existiam, eram empresa de fachada, e também não houve a comprovação, em um caso bem pontual, da entrega do material licitado. Claro que é apenas o fio de tudo isso, do novelo, né? É apenas porque, como é que a coisa começou? São 3 agências de viagens, há muito tempo elas participam das licitações e só uma vence. Então o Ministério Público entende que as 2 que perdem são empresas de fachada, o chamado trambique. Mas esse é só o início de uma investigação. Claro, lembrem-se que a Lava Jato começou com uma simples investigação num posto de gasolina no Distrito Federal. O cara foram checar lá o cheiro da gasolina. Olha o que deu. Então é muito importante tudo isso que está acontecendo, né? Não é de hoje que se fala que as confederações, muitas delas, precisavam e precisam de uma forte fiscalização de várias modalidades esportivas. E não é de hoje que se fala também que não faltou, até agora, daqui para frente talvez até falte, porque o cofre está vazio mesmo, mas que faltou dinheiro para muitas modalidades esportivas para exercerem aquele intercâmbio no exterior, por exemplo, prestigiar os atletas, a chamada Bolsa Atleta. O cara é um grande atleta, mas precisa trabalhar para viver. Se a confederação, se fosse nos Estados Unidos, seria carregado nas costas. Mas aqui no Brasil, o cara não tem um grande talento e tem que interromper a sua carreira, porque precisa sustentar a família, não recebe uma bolsa, e a confederação diz que está sem grana. E a gente sabe que isso não é verdade, porque há o repasse, lei PIVA, governo federal, alguns incentivos estaduais, até municipais. Então o dinheiro chega e não chega no ponto final, que é o atleta. A gente conhece, quem é pai de atleta sabe perfeitamente o que eu estou falando. Então, eu queria ouvi-los rapidamente sobre isso. Diga, José Manuel. Eu só queria dizer aqui que a CBDA, no momento, é presidida por um interventor judicial, Gustavo Lix. E os detidos foram Coraci Nunes Filho, que há 2 semanas deixou a
à presidência, havia encerrado o mandato dele, e o diretor financeiro Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga, o coordenador de polo aquático Ricardo Cabral, o gerente de natação Ricardo de Moura, que era considerado o braço direito do Quaraci, esses que foram detidos hoje, além de várias outras pessoas que ainda apenas para estão esclarecer, sendo... o Ricardo de Moura está foragido. Está foragido, exato. Bom, vamos falar um pouquinho, uma pitadinha de todo mundo sobre isso, porque estamos falando da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, mas sabemos que se for levado a fundo tudo isso, outras confederações ou outros dirigentes cairão. Diga, José Manuel. Vanderlei, aquilo que você colocou, e muito bem, o que a gente está vendo no Brasil, em vários segmentos, a presença da Polícia Federal, do Ministério Público, fazendo investigações, investigando. E eu acho que é o que precisa ser feito, né? Que no meio do esporte a cobrança é bastante intensa para que isso, de ex-atletas, de atleta, precisa investigar, principalmente federações em que tem lá dirigentes há décadas comandando e ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, você não precisa nem acusar ninguém preventivo, você faz a investigação, checa, tá tudo direitinho? Tá tudo direitinho. Não tá? Quem fez a coisa errada vai responder por isso. Então, eu acho que talvez seja o começo apenas, e que muita coisa vai acontecer ainda no Brasil. O caminho é esse mesmo, e não só no meio esportivo, em todos. Todo mundo que estiver envolvido com verba pública vai falar, as confederações são privadas, mas recebem dinheiro público. Ou seja, os seus dirigentes são tratados como entes públicos, porque tem patrocínio público, porque recebe dinheiro de lei de incentivo. Então precisa mesmo ser investigado e precisam prestar conta para a nação, para a população, para onde vai esse dinheiro que sai dos nossos impostos. Nessa linha, quero ouvir todo mundo, claro, eu só queria lembrar que um dos orgulhos do Ricardo Teixeira e de outros presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, era dizer que não pegava um tostão do dinheiro público e que, portanto, ninguém deve meter o bico nas contas lá ou dar palpite ou achar que lá tem roubalheira. Eu pensei que ia dizer, né, um dos orgulhos era nunca ter sido preso. Não. Então, a CBF não recebe um tostão de verba pública. E você pode ver que não tem investigação, porque não recebe. Então, esse é um dos orgulhos dos dirigentes lá. Diga, meu caro Mauro Betti. Boa tarde a todos. E isso o Ricardo aprendeu bem à época com o seu ex-sogro, que foi talvez a maior lição que o João Avelange passou. Lição, né? Entre aspas. Eu não vou falar outras coisas, até porque a gente não sabe, mas imagina. Que é assim, nunca pegue dinheiro público, porque senão pode se voltar a você. Exatamente isso, uma entidade de direito privado. Se você tiver algo público, você estará na mira. Isso é um entendimento, né? Há outro entendimento que não há nada mais público que o futebol e que a seleção brasileira, que é uma outra gigantesca questão, né? Teria as verbas da loteria esportiva, mas enfim, para resumir. O que está acontecendo agora, o que é mais triste nisso e em outras histórias... Tem um lado feliz, claro, que o pessoal está sendo pego, é que não causa a menor espécie. Assim, tipo, olha, Dalai Lama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Puxa vida. É a mesma reação. Quaraci foi pego. Nossa! Sabe, não tem o nossa. Ufa! Era só uma questão de tempo, até que enfim. Né? Então, enfim, que outros fiquem espertos com dinheiro público ou sem dinheiro público, que no fundo é dinheiro público mesmo. Beto, quero ouvi-lo. Beto Sade. Olha, Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, muito boa tarde a todos. Vanderlei, enquanto não se tiver uma linha de gestão e um plano de governança onde os dirigentes recebam salários, ou seja, os dirigentes e presidentes de federações, de confederações, eles não recebem salário. Então, a pessoa trabalha absolutamente de maneira voluntária. E claro que a oportunidade acaba gerando aí esses desvios de finalidade, como a polícia bem trata disso. Então, eu posso categorizar aqui que na grande maioria das federações, das confederações, existe realmente problemas. Você falou que é o início do novelo. Tomara que consigamos, através da Polícia Federal, levar a fundo essa questão, porque envolve dinheiro público, envolve a dignidade de um povo. A gente viu aí os desvios que aconteceram na Copa do Mundo. A gente viu os desvios que aconteceram nas Olimpíadas. E as pessoas se blindam, Vanderlei. Lamentavelmente se blindam. Você falou da Confederação Brasileira de Futebol. Os presidentes de federação ou de federações,
no Brasil todo, recebe uma mesada, que segundo diz é de R$100 mil por mês da Confederação Brasileira de Futebol, que do dia para a noite, está previsto no estatuto, mudou completamente o poderio bélico das federações em relação aos clubes. E como disse bem o Mauro Betting, as pessoas falam, mudou, e os clubes não tomam nenhuma posição. E os clubes são responsáveis por milhões de torcedores que seguem o seu time de coração e são absolutamente colocados numa posição periférica, e mais do que isso, os dirigentes zombam do torcedor. E o torcedor, ele é a parte mais importante nessa história. Ele não pode ser absolutamente deixado de lado. Então, que a Polícia Federal continue, que se mude o plano, uma lei, enfim, eu não sou legislador e jurista, enfim, que se mude para que as pessoas possam ter salário, possa ter balancete público, possa ter absolutamente investimentos privados, e mais do que isso, só para concluir, pegando carona no que você disse, me espanta muito as empresas que patrocinam a seleção brasileira e a CBF não levarem a fundo as pólices fundamentais das suas normas de conduta e da missão e valores das empresas. Presidente que não pode viajar, que tem problema realmente na justiça, só que é a seleção brasileira. Só que é a seleção brasileira. Então, existem lá um elenco de jogadores que absolutamente estão à margem de toda essa parafernália financeira, desvio de grana e tal, há o torcedor e há a nação. Então, tomara que a Polícia Federal possa começar, parafraseando você, esse novelo possa realmente reverberar em todo o esporte brasileiro. E sobre a mudança estatutária da CBF, alguns clubes se manifestaram. E a CBF já convocou alguns presidentes lá para, digamos assim, conter essa revolta, e fez uma reunião com alguns, falar com os outros, para explicar o que é que ela fez e que deu mais poder para as federações. Quero só dizer o seguinte, claramente ela já teve sucesso em conter, digamos assim, entre aspas, uma revolta. Não vai acontecer absolutamente nada. Vamos falar sobre isso, então, só para girar os meus companheiros. Nilson, quero ouvi-lo também. Diga, Nilson César. Vanderlei Nogueira, eu acho que eu tenho uma tese que ninguém entra no esporte, em qualquer segmento, ou clube, ou federação, confederação de qualquer atividade esportiva, se não for para tirar vantagem. Essa história de que eu sou abnegado, eu trabalho pelo clube, eu sou apaixonado pela entidade, isso é uma conversa mole para boi dormir, sabe? Nos tempos de hoje não dá para aceitar esse tipo de conversa. O cara entra numa entidade dessa, ele vai tirar alguma vantagem. Ele quer. Claro que pode existir uma ou outra exceção, mas a regra é tirar vantagem. A regra é fazer negócio. O esporte é um dos maiores negócios do mundo. O esporte gera bilhões de dólares no mundo. É muito dinheiro que gera o esporte. Isso aí deixa todo mundo aí que entra nesse meio com um olho bem grande, querendo tirar a sua fatia do bolo. E por que os caras se eternizam no poder? Porque a fatia do bolo está sendo generosa. É tão simples. Você acha que você vai ficar dentro de uma entidade 10, 12, 14, 16, 20 anos, se você não tira nada, se você só está se desgastando ali, tomando cacetada de imprensa, de tudo quanto é lado, se você não tiver vantagem nenhuma? Então essa hipocrisia precisa acabar. Isso é algo que precisa acabar, urgentemente precisa acabar. Então eu vejo a Joana Maranhão, que é uma atleta, dizendo que chorou de alívio. Ela falou, chorei de alívio, porque o cara foi em cana. Porque muita coisa poderia fazer mais dentro da natação se a CBDA não tivesse roubado tanto dinheiro de nós, atletas. Então eu vi a declaração dessa moça, achei muito legal. E você pode estender isso para todos os segmentos do esporte. Pode estender para todos os segmentos do esporte. Como é que vai fazer isso? Com dirigentes profissionais, com dirigentes remunerados, com auditoria. Quem é que faz auditoria de clube? Quem o cara o presidente do executivo coloca lá para ser o auditor, vai lá e faz auditoria e passa. O mais triste, né, Nilson? É que a auditoria é fundamental, você tem razão. Fiscalização é fundamental. É que o fato de ter dirigente remunerado
não significa que não haverá roubalheira. Não significa. O grande problema... Entrar nisso, só me permite uma parte. Até porque alguns são mais remunerados que profissionais, são só remunerados. Acho que o que é legal é criar um sistema de meritocracia, porque tem que entrar muito dinheiro e os dirigentes têm que ganhar muito dinheiro pelo mérito eu que eles concordo. têm no plano de governo. Eu concordo com isso. Assim, eu concordo. Claro. Tem que ganhar muito dinheiro, não. Tem que ganhar o dinheiro que eles merecem. Quanto mais entrar, André, eu só acho isso. Eu acho que o cara não dorme em paz, o cara que tem o... E daí, dirigir o Corinthians, São Paulo, dirigir a Federação. O cara não tem direito de meter dinheiro da mão, de tirar dinheiro de clube, de federação. Não tem direito. Não tem direito. Eu tô dizendo que ele tem que ter salário e tem que ter um sistema de percentual de meritocracia por aquilo que ele leva de negócio. Sim, aí concordo. Desde que seja tudo limpo e transparente. E alguma coisa é limpa e transparente? Não. Nada é limpo e transparente. Por exemplo, a seleção vai fazer um amistoso. Ninguém sabe quanto custou o amistoso, ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Porque Teve 12 milhões de renda aqui em Itaquera no jogo da seleção brasileira. Onde é que foi parar esse dinheiro? Isso é mais ou menos que nessas DARFs que a gente recolhe aqui, entendeu? O que mais me revolta no país é isso. Eu tenho prazer em recolher. Eu tenho prazer em recolher, sabe por quê? Porque se eu tivesse vendo que os hospitais funcionam, as escolas funcionam, me dá uma raiva recolher as DARFs aqui. De vez em quando eu dou uma canseira neles também. Paga lá pro governo isso, paga pro governo. E você não sabe dinheiro pra onde vai. É mais ou menos o que acontece no país, acontece em todos os outros segmentos. Isso. Acontece em todos os outros segmentos. Quero ouvir o Bruno Prado. É uma vergonha, como diria Boris Casoy. Aliás, Boris Casoy ouve todos os dias o Esporte em Discussão. Ele me falou aqui no Facebook. É sempre muito estranho quando um dirigente fica muito tempo no poder e a confederação ou a federação que ele comanda não tem nenhum resultado. Ou é uma confederação, uma federação que é pobre, que não tem representatividade e o cara continua lá sem ninguém contestar. Ele é aclamado. Isso acontece no esporte, até porque os outros esportes são pouquíssimos, quase não são fiscalizados. Uma pequena parte da imprensa, da mídia se interessa pelo que acontece nos outros esportes, então fica muito mais fácil deles conseguirem se perpetuar no poder e fazerem o que bem entendem. E também aqui no futebol, nessas federações estaduais, de estados menores, tem estados que não tem nenhuma representatividade, os times pobres, miseráveis, que não tem dinheiro nem para pagar salário, um campeonato que não representa nada e o cara tá lá há 30 anos, há 40 anos. Então é sempre muito esquisito, né, quando acontece isso. E aí, quando vem uma notícia como a de hoje, você não se surpreende. E se essa investigação seguir, partir para outras confederações, isso vai acontecer e ninguém vai ficar surpreso. Se quiserem investigar, você acha um monte de coisa e ninguém vai ficar chocado. Não ficaria surpreso. Realmente não ficaria. André Ranieri, quero ouvir. Sim. Vanderlei, é interessante que tem o Domingo Esporte da Jovem Pan, né, todo domingo de manhã, e é legal que o Fred Júnior, o Fausto Favara que está apresentando agora, eles colocam um entrevistado de relevância, por exemplo, o César Cielo, e na sequência coloca um atleta que está começando ou que não é tão famoso e que não tem tanta expressão. E você percebe que nos dois casos, por incrível que pareça, a dificuldade que os atletas têm para conseguir se manter. Estão decepcionados, os dois. Os dois. E, por exemplo, o astro e o cara que está começando. Mesmo que você pegue um César Cielo, ele é um atleta que tem patrocínio hoje, eu não sei se tem tanto quanto tinha quando ele estava no auge, deve ter perdido bastante. Mas é um atleta que com certeza ele não teve o apoio enquanto ele estava se formando, que é o que acontece com todos os atletas. O atleta ele tem que se formar, ele tem que vingar sozinho, sem a ajuda de ninguém. E depois que ele vinga, é que ele tem alguma recompensa, geralmente vem de iniciativa privada. Isso é até bom, pelo menos ele se esforçou, chegou lá e ganha um patrocínio legal de uma iniciativa privada. Mas as confederações que poderiam ajudar muito, principalmente fomentando o início da carreira, quando está com 6 anos de idade, que ele começa a praticar um esporte e que ele mais precisa, isso não acontece, não tem ajuda de ninguém, entendeu? Então os atletas eles têm que ir muito mais por conta própria, justamente porque isso reflete basicamente a política no país, né? Não muda nada, o que a gente vê no dia a dia no país é o que acontece nessas confederações, com algumas exceções. Então a gente vê justamente isso, o atleta tendo que se formar sozinho e depois que ele se forma, talvez ele consiga um patrocínio legal e consiga uma grana legal, mas basicamente é na raça, no Brasil é na raça. Sabe quem deve estar muito feliz com essa notícia? E deve estar nos ouvindo? Patrocinador.
Todo patrocinador está soltando rojão nessa hora, porque sabe o esforço que faz para tentar viabilizar o sonho do seu filho, pagando conta e vendo que as confederações não ajudam, das mais diversas modalidades esportivas. Então o patrocinador que nos ouve nesse instante está soltando rojão para prender alguns bandidos de uma confederação. Vampeta, queremos ouvi-lo para a gente fechar, queremos ouvi-lo, por favor. Vanderlei, eu tive a oportunidade na minha vida, né, na minha carreira, de conhecer vários países no mundo através do futebol e ter vivido, né, em algum deles. Assim, morei na Itália, na França, na Holanda, no mundo árabe, no Kuwait. Né, o único lugar do mundo ainda que eu não tive a oportunidade de pisar foi na Oceania, algum país da Oceania. Né, quando eu morei na Holanda, cheguei lá novo, com 18 anos. Vi que é um país totalmente diferente dos países latinos. Eu tive a oportunidade de morar na Itália, que é a maior bagunça também, que nem o Brasil. Nossa. A França já é um pouco mais fora de, sei lá, é latino, mas é bem europeu mesmo, assim, diferente do que a Itália, Espanha, Brasil, Portugal. E não me surpreende nada disso. Se eu contar aqui metade da missa que eu sei, por exemplo, ó, o governo federal, o governo estadual, às vezes repassa as verbas. Repassa. Todo mundo fala assim, ó. A política, a gente tá vendo escândalo aí, ó, não sei quantos milhões da Odebrecht, Lava Jato, operações para lá, operações para cá, mas em algum momento o governo repassa, o governo federal repassa as verbas destinadas. Nilson fala assim, ó, os DAF aí a gente paga, às vezes eu dou uma canseira também, eu atraso um pouquinho para dar uma canseira neles, mas as verbas são repassadas. Os caras roubam, por exemplo, sindicatos dos atletas, que a gente fala assim, às vezes de repente só de patrocinador ou federações, sindicato de atletas roubam pra caramba. Os caras não sabem nem o que tem. O próprio sindicato não liga para te avisar o que você tem de direito. Fica ali, se não aparecer ninguém, opa, é nosso. Se aparecer questionando, pagamos. Né? Já vivi isso. Quer dizer, um sindicato que você paga, que é para te orientar. E eu tô falando assim, graças a Deus eu comecei minha carreira no Vitória, que é um time na Bahia, junto com o Bahia grande. Eu já com 17 anos já era uma pessoa pública na Bahia, não no Brasil todo, e não ganhava nem um salário mínimo. E aí, vivendo isso tudo, depois me torno um jogador importante dentro dos clubes que eu joguei no Brasil, uns até fingir que paga, fingir que joga, tive aqueles problemas todos, não foi mil maravilhas na minha carreira em todos os clubes. Quer dizer, com o conhecimento que a gente tem, os caras, para me repassar, eu fico imaginando pro resto, que não tem essa popularidade toda, esse conhecimento todo, de chegar àquilo que é de direito. Né? E não me surpreende. Se for averiguar mesmo aí, pegar mesmo, e não essas modalidades só, e não essa que estourou hoje, hein? Não. Várias modalidades aí, e se for pra dentro do futebol, nossa, meu Deus do céu, porque ó, o que tem de clubes que recebe dinheiro pela lei do incentivo ao esporte, clube de futebol. Eu sou presidente de um clube de futebol, eu sou contra o repasse para clube de futebol pela lei do incentivo ao esporte. O futebol é um esporte diferente das demais modalidades aqui no Brasil, com que se arrecada, com que se ganha. Não são todos os clubes, a gente vê aí que agora mesmo terminando os estaduais, vai ter quantos milhões de desempregados dentro do futebol. Não só atletas. Né? A tia da cozinha, o cara que é roupeiro, massagista, mas tem muita gente que leva. E aí tá pipocando tudo agora. Todo dia quando a gente acorda é uma novidade. Amanhã pode ser outra modalidade. É isso aí. Bom, esse assunto está nas páginas, como diria o poeta. Este é o nosso Esporte em Discussão.